Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de questão da OBMEP 2024 para vocês. Falou, moçada, OBMEP número 19, segunda fase, nível 2, né? Questão 2. Falou, moçada, então para a moçada que está se preparando para o OBMEP, vamos dar essa estudada aí, porque baseado nessas questões a gente pode se preparar para as fases seguintes agora da OBMEP 2025, né? A questão 2 da segunda fase do nível 2 falava o seguinte: em uma brincadeira, Euclides escolhe um número natural, coloca esse número no topo do tabuleiro ao lado, tá aqui o tabuleiro, né? E realiza o seguinte procedimento. Primeiro procedimento: divide o número escolhido por 3 e anota o quociente e o resto. Aqui ele pegou, por exemplo, 59, né? Colocou aqui no topo e dividiu por 3. Deu aqui quociente 19, né? E resto 2. Se o resto for 0, ele coloca o quociente logo abaixo do número. Então, se o resto fosse 0, ele colocaria bem aqui. Como o resto foi 2, né? Se o resto for 1, ele coloca o quociente deslocado uma casa para a direita. Então, se for o resto tivesse dado 1, ele colocaria ele bem aqui. Se o resto for 2, coloca o quociente deslocando 2 casas para a direita. Então, olha, como aqui o resto de 59 por 3, o resto foi 2, então ele deslocou 2 casas. 1, 2, colocou o resto bem aqui, o 19. Mas o quociente ele colocou bem aqui, desculpa, né? Bem aqui, o quociente 19. Como o resto foi 2, ele deslocou 2 casas e colocou o quociente bem aqui, o quociente 19. Certo? A seguir, ele repete o mesmo procedimento para o quociente obtido, certo? Aí, na figura vemos a brincadeira de Euclides que começa com 59 e termina com 6 na quarta casa da base do tabuleiro. Então aqui, ele pegou 59, né, começou com 59, dividiu 59 por 3, né, deu quociente 19 e sobrou, deu resto 2. Né, então ele deslocou 2 casas para a direita, aqui, né, passou aqui, o resto deu 2, ele passou 1, 2, colocou ele bem aqui na casa, certo? Deslocou 2 casas e colocou ele para cá, para a direita. Então passou, pulou 2 casas e colocou o resto aqui, 19. Olha, o quociente 19. Aí depois pegou o quociente e dividiu de novo por 3. 19 dividido por 3 deu 6, que é vezes 3 dá 18, sobra 1, certo? Então, ele, como o resto deu 1, ele deslocou uma casa, pulou uma casa, na 19 aqui ele pulou uma casa e colocou bem aqui, ó, certo? Beleza, meus amigos? Então, bem aqui ele colocou o quociente 6. Bem, agora a letra A ele faz o seguinte, pergunta o seguinte: faça a brincadeira de Euclides com o número 51. Então ele colocou aqui o 51 no topo, né? O que a gente vai fazer? Pegar o 51 e dividir por 3. Pegou o 51 dividido por 3, dá exatamente 17, né? Porque 1 vezes 3, 3. Pegando o 5 primeiro, 5 dividido por 3 dá 1 vezes 3, 3 para 5, 2, né? Aí abaixo 1, 21 por 3 dá exatamente 7, que vezes 3 dá 21, para 7 nada. Então o resto deu 0. Quociente 17, resto 0. Então, como o resto deu 0, ele coloca o número aqui embaixo, exatamente embaixo do 51. Para que não pula nenhuma casa. Aí vai agora pegar o quociente 17 e dividir por 3 também. 17 dividido por 3 dá 5, vezes 3, 15. Para 17 sobra, tem resto 2. Então vai pular 2 casas, né? Se estava bem aqui, ele pulou 1, 2 e coloca bem aqui, certo? Bem aqui ficou 5. Beleza pura, meus amigos? É ou não é um negócio divertido? Sem problemas? Então ficaria assim a letra A. Na letra B, que já é um pouco, já vai aumentando a dificuldade, a gente já sabe, né? A letra A sempre aqui é mais simples, a letra B é um pouco mais difícil. Ele quer saber o seguinte: quais números Euclides pode ter escolhido se a brincadeira terminou com o 4 na quarta casa da base do tabuleiro? Então o 4 acabou bem, que ele só dá nessa casa aqui, só dá o final, 4. Certo? Ele quer saber qual é o número inicial aqui, qual é o número que pode ter sido no início. Se o 4 está bem aqui, tem duas maneiras de ele ter chegado aqui. Ou ele teve resto 1, ou ele teve resto 2, certo? Se o 4 teve resto 1, então a gente vai ter, se o resto foi 1 para o 4 ficar aqui, o que vai acontecer? 4
vezes 3 dá 12. E 12 mais 1 dá 13. Então teria o 13 bem aqui em cima, né? Porque se pulou uma casa só o 4, quer dizer que o 13 estaria bem aqui, certo? Agora, se esse resto foi o primeiro resto foi 1, o segundo resto tem que ter sido 2, para ele se deslocar 2 casas para cá, certo? Então o que aconteceu aqui, ó, pegando 13 vezes 3 dá 39, mais 2, 41. Então o primeiro número que estaria bem aqui em cima era 41, certo? Que o 41 dividiu por 3 deu resto 2, deu consciente 13 e resto 2, então ele andou 2 casas para cá, ó, pulou 2 casas, colocou 13 aqui. E depois deu resto 1 e o 4 ficou bem aqui, ó, certo? Então ele escolheu o número 41, se escolhesse o número 41, o 4 ficaria nessa posição final bem aqui, beleza? Agora, qual é a outra situação que pode ter acontecido? É ele ter tido o resto 2, certo? Ter tido primeiro o resto 1 e depois o resto 2, certo? Porque se teve primeiro o resto 1, o primeiro quociente ficou bem aqui, e se o seu outro resto foi resto 2, aí pulou 2 casas e o 4 ficou bem aqui, certo? Então, se o primeiro resto foi 2, então fica 4 vezes 3, que é 12, mais 2, 14. Então seria o 14 que teria ficado bem aqui, certo? E se foi resto 1, se foi resto 1, 4 vezes 3, aliás, eu pego 14 no caso, vezes 3, e vai dar o quê? 14 vezes 3, 4 vezes 3, 12, sobe 1 vezes 3, 3, com 4, 42, mais 1 dá 43. Então o outro número que ele escolheria foi o 43, certo? Se ele escolheu 43, também o 4 terminaria bem aqui, beleza? Então são esses dois números que a gente pode ter escolhido, 41 ou 43, seguindo a ordem do jogo, né? Para que o 4 terminasse nessa posição, certo? Só pode ter sido isso porque tem que ter tido um resto 2 e um resto 1, porque caso contrário o 4 não pararia aqui, né? Porque sempre tem que dar resto 2 ou resto 1 a brincadeira dele, certo? Só tem aqui, ó, se o resto for 0, 1 ou 2, certo? Se o resto fosse 0, não daria certo porque o 4 não pararia nessa posição, certo? E terminaria numa terceira casa aqui no máximo, beleza? Então é isso aí, moçada. Fiquem com Deus, só Jesus Senhor. Vamos continuar estudando e se preparando para a segunda fase do BMAP. Esse daqui a gente vai ficar com essa letra A e letra B para vocês aí. Falou? Se gostou, dá um like, não esquece de se inscrever no canal e vamos continuar estudando, moçada. Um abraço, fiquem com Deus, um abraço.